E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos à la classe de espanhol de hoje, chicos e chicas, aqui no hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação. Todo dia, manhã, tarde, noite, se organize, sente, tire um tempinho pra gente, para você estudar, crie sua rotina e vem pra cá com a gente. Também você pode nos acompanhar no Spotify, lá nas audioaulas na Rádio Timbira, tá? 1290 MHz, todo dia das 16 às 17. E também na plataforma Gonçalves Dias, todo esse material aqui tá lá, com mais exercícios, dicas, macetes. Corre lá, reforça o que você está aprendendo aqui. Vamos ver o que nós temos hoje na aula de espanhol. Eu sou a professora Leda Jane, com vocês aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo. E hoje nós vamos falar de verbos. Ah, meu Deus, verbos. Não gosto de verbo nem em português, não sei falar verbo nem em português e quanto mais em espanhol. Como nós já vimos em outras aulas, não se desespere, tá? Então, nós temos 12 tipos de verbos na língua espanhola. Nós separamos os mais importantes para vocês, beleza? Então, hoje nós vamos ver os verbos pronominales e reflexivos em presente de indicativo, tá? Então, nós vamos fazer uma pequena introdução, pronomes reflexivos, como usá-los, tá? Em espanhol. Colocação pronominal dos verbos pronominales e reflexivos e exercícios. Os verbos pronominales ou reflexivos, pronominais ou reflexivos em português, são aqueles cuja ação é praticada e recebida pelo mesmo sujeito, tá? Para que isso aconteça, sempre estão acompanhados de um pronome reflexivo. Me, te, si, nós, os e si. Tá? Inclusive, tem uma brincadeirinha em espanhol. Vamos aprender sobre o meteci, tá? Ou metesse, tá? Tem uma brincadeirinha que se faz em espanhol. Inclusive, em sua forma infinitiva, com o pronome si. Levantar-se, casar-se, quejar-se, que significa queixar-se. Em muitos casos, os verbos pronominales têm formas não pronominais, que podem ou não ter o mesmo significado. Por isso, é necessário aprender bem como usá-los e os significados que podem assumir. Vamos saber um pouco mais sobre eles? Vamos lá. Cada pronome refere-se a uma pessoa verbal. Então, quem é o meu sujeito? Tá? O pronome sujeito. You, tú, vos, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros e vosotras, ellos, ellas e ustedes. Então, quem é o meu pronome átono, tá? Me, te, se, nos, os e se, como nós já vimos lá no slide anterior. Então, eu me está se referindo you, me a you. Te está se referindo a tu, vos. Se, a él, ella, usted. Nos, a nosotros y nosotras. Os, a vosotras y vosotros. E si, a ellos, ellas y ustedes. No geral, os verbos pronominales indicam mudanças de estado de vários tipos. Então, vamos aqui ver quais são essas mudanças. Eu fiz um breve apanhado para vocês, tá? Então, vamos usar os verbos reflexivos nas mudanças de estado de vários tipos, de lugar ou de posição. Então, acostar-se, acostar-se, deitar-se. Tá? Observa que na língua portuguesa eu uso sempre o hífen, tá? Para separar o pronome, tá? Do verbo. Em espanhol ele vem juntinho, não existe hífen. Volto a repetir para vocês, o único sinal gráfico que nós temos em espanhol é la tilde, tá? Que é a acentuação do agudo, tá? Em algumas palavras. E o til, que ele não é um sinal gráfico, ele faz parte da grafia da letra N. Então, levantar-se, levantar-se, também tudo juntinho. Então, é uma posição, é um lugar. Alejar-se, alejar-se, distanciar-se, afastar-se. Exemplo,
Juana se alejó de las malas influencias de su vida. Juana se alejó de las malas influências de sua vida. Joana se distanciou, tá bem aqui, alejou para o verbo distanciar, das más influências de sua vida. Compreenderam? Vamos ver mais coisa aqui. Outra forma de usar o verbo reflexivo, de forma, presença, aparência ou aspecto externo, tá? Então, acortar-se, que é encurtar-se em português. Ocultar-se, lembra bem de pronunciar o L, ocultar-se, ocultar-se ou esconder-se. Estrechar-se, estrechar-se, desse jeito, apertar-se e afunilar-se. Olha só, uma palavrinha aqui que é interessante, estrechar-se. Quando você escuta essa palavra, a primeira coisa que vem na tua cabeça é que ela está referida a estressar-se, não é isso? Lembra lá que nós falamos de algumas palavras que elas são muito parecidas com a língua portuguesa, mas a sua tradução é diferente? Lá atrás? Muito bem, então, estrechar-se significa apertar-se, afunilar-se. Exemplo, me acosté muito tarde e me despertei atrasada para a classe. Deitei-me, dormi muito tarde e acordei atrasada para a aula. Então, deitei-me, tá? Vamos lá. De consistência, integridade ou propriedade. É uma outra forma de nós usarmos os verbos reflexivos em espanhol. Então, agriar-se, que significa azedar-se, estragar-se, manchar-se, manchar-se, que é de mancha mesmo, manchar-se, manchou a blusa, manchar-se la roupa. Romper-se, romper-se, lembrando que a pronúncia do R em espanhol é sempre vibrante. Então, romper-se, quebrar-se. Exemplo, Catalina se rompió la rodilla cuando se cayó de la bici. Catalina se rompió la rodilla cuando se cayó de la bici. Catalina quebrou o joelho quando caiu da bicicleta, tá? Quando caiu da bicicleta. Outra forma de usar o verbo reflexivo, de estado de ânimo, emocional ou de consciência. Então, alegrar-se, alegrar-se, não precisa nem de tradução, né, gente? É estar feliz, é alegrar-se. Molestar-se, incomodar-se. Nós usamos molestar também para incômodo em português, tá? Preocupar-se, preocupar-se em português. Me molesta, vamos para o exemplo, me molesta la deforestación. Me molesta la deforestación. O desmatamento me incomoda. Então, aí eu estou me referindo a uma coisa emocional e de consciência também, tá, gente? Por quê? Porque quem é que não se incomoda com o desmatamento, né? Bagunça todo o nosso sistema de florestamento, de oxigênio, de tudo, tá? Vocês sabem disso. Uma outra forma de usar o verbo reflexivo são qualidades relativas à natureza física ou não de pessoas e coisas, personas e objetos. Então, ablandar-se, amolecer-se, relaxar-se, acalmar-se. Calentar-se, calentar-se, aquecer-se. Risar-se, cachear-se, encaracolar-se, né? Olha só, risar-se, como é diferente a tradução? Cachear-se, encaracolar-se. Secar-se, de secar, né? Secar-se. Vamos lá. Alguns verbos podem ser reflexivos ou não. Alguns verbos podem ser reflexivos ou não. Em alguns casos, o sentido permanece, mas em outros, o significado pode ser alterado. Como é que acontece isso, professora? Vamos ver aqui. Vamos para um exemplo. Todos se ocultaram para hacerle una sorpresa. Todos se esconderam para fazer-lhe uma surpresa. Ocultaram los regalos para que los niños no los vieram. Esconderam os presentes para que as crianças não o vissem. Então, eu tenho aqui dois exemplos, tá?
Aqui eu coloquei um substantivo a mais, los regalos, que vocês sabem que significa presentes, tá? Aqui em cima eu deixei oculto. Então, todos se esconderam para fazer-lhe uma surpresa. Todas as personas do local se esconderam para fazer-lhe uma surpresa. Aqui eu identifiquei, tá? Então, ocultaram los regalos, esconderam os presentes, para que los niños, para que as crianças não los vieram. Então, uma está muito específica e a outra está, digamos que indefinido, tá? Nos dois casos, o verbo ocultar-se tem o mesmo significado, mas o primeiro é reflexivo, me leva para uma situação, pois o sujeito realiza e recebe a ação. As próprias pessoas esconderam-se, tá? Vamos ver outro caso aqui. Me quedé em casa el sábado. Fiquei em casa no sábado. Eu mesma pratiquei a ação, tá? Quedamos a las 11 para sair juntos. Marcamos às 11 para sair juntos. Então, eu não fiz sozinho. Nós vamos fazer. Não fui eu que pratiquei e sofri a ação, tá? Fiquem atentos a isso. Veja que nos exemplos anteriores o significado do verbo quedar-se mudou devido ao uso do pronome, tá? Então, mais um. Juana se fue de la casa de Martín. Juana se foi de la casa de Martín. Então, Joana foi embora da casa de Martim. Quem foi que praticou a ação aqui? Juana foi a la casa de Martín. Observem que bem aqui eu tenho um pronome, tá? Aqui eu não coloquei esse pronome. Então, Joana foi à casa de Martim e Joana foi embora da casa de Martim. Uma, ela pratica a ação, ela sofre e pratica, e a outra, não. Então, o significado do verbo vai já alterar. Em cada exemplo, o verbo ir-se assumiu um significado diferente no exemplo anterior, possibilitado pelo pronome. Lembra que eu mostrei lá para vocês que tinha um pronomezinho bem ali no meio, que não tinha na oração abaixo? Fiquem atentos com isso. Às vezes é um pequeno detalhe, tá? Então, llamar, ligar para alguém, chamar. Outros casos, tá? Esses aqui são outros casos nessa mesma situação de outros verbos. Llamar-se, chamar-se pelo nome. Então, llamar, ligar para alguém, pegar o celular e ligar para alguém. Llamar-se é chamar pelo nome. Vem cá, Paulo, por exemplo. Acordar, chegar a um acordo. Acordar-se de, relembrar-se de algo. Estão percebendo a diferença? Acordar é eu fechar um acordo, tá? Acordar-se é relembrar, tá bom? De alguém ou de alguma coisa, de um momento, de uma situação. Perder, contrário de vencer. Como é que fica o outro? Perder-se, não saber onde você está. Você está perdido no local, tá? No ambiente. Lembra lá da regrinha da localização. Dormir. Dormir. Simplesmente dormir. Dormir-se, pegar no sono. Dormir repentinamente. Adormecer. Quitar. Tirar. Tirar. Se a gente ouvir a palavra quitar por aí, o verbo quitar por aí, a gente imagina que é quitar uma conta, certo? Quitar-se, deixar de fazer algo, sair de uma situação incômoda, livrar-se, tá? Então, quitar é tirar algo de um lugar. Quitar-se, livrar-se daquela continha, por exemplo. Poner. Poner. Se vocês assistirem em série, vocês vão ver muito esse nome, esse verbo nas séries. Se fala muito de poner, né? Colocar, pôr em algum lugar. Poner-se é ficar, usado com estados de ânimo. Pôr-se algo, vestir-se. Poner-se botas, por exemplo. Fiar, emprestar dinheiro, por exemplo. E fiar-se é confiar. Certo? Colocação pronominal dos verbos pronominais ou reflexivos. Diferentemente da língua portuguesa, em espanhol nós podemos começar uma frase com um pronome reflexivo. Em português isso não é possível. Se llama José, se llama José, tá? Então, em português é chama-se José.
É errado dizer se chama José, tá? Então, questões de regra. Ah, professora, mas eu uso muito, mas você está usando a regra errada. De acordo com a regra gramatical da língua portuguesa, não se inicia nenhuma frase com pronome reflexivo. Se casou há 2 anos. Se casou há 2 anos. Então, casou-se há 2 anos, tá? Aqui eu estou começando com o pronome reflexivo se. Há outras regras também. Vamos conhecê-las? Vamos lá. Os verbos no gerúndio, verbos em gerúndio. Os pronomes dos verbos em gerúndio podem aparecer depois e junto do verbo, sem hífen. Nós falamos isso lá no início da aula. Ou, se trata de uma locução verbal, antes do verbo auxiliar. Então, Maria está peinando-se. Maria está peinando-se. Maria se está peinando. Maria está se penteando, tá? É uma palavra feia para pentear, né? Mas é assim que pronuncia. Maria está peinando-se ou Maria se está peinando. Ela está se penteando. Fique de ojo. O pronome nunca pode ficar entre 2 verbos, tá? Ele não pode ficar assim, ó, Maria está se peinando. Não. Ele tem que ficar assim, Maria se está peinando. Por quê? Está e peinando são verbos. Então, fique de olho, nunca deve ficar entre 2 verbos o pronome reflexivo. Tempos verbales compostos. Tempos verbales compostos. Nos tempos verbais compostos, ou seja, aqueles formados por 2 verbos, o pronome sempre aparece anteposto. Anotem aí. O pronome sempre aparece anteposto, ou seja, antes do verbo auxiliar. Me he acostado temprano. Qual é o verbo auxiliar mais utilizado no espanhol, gente? O verbo haber. Então, tá aqui ele bem aqui, ó. Me he acostado temprano. Deitei-me cedo. Deitei-me cedo. Observe que me é o meu pronome e ele está antes, tá, do verbo auxiliar haber, que está bem aqui, que é o verbo conjugado e. Se le hubieras contado, ela se habría molestado. Se você tivesse contado, ela teria ficado incomodada. Então, eu tenho aqui hubieras, se le hubieras contado, ela se habría molestado, sempre antes do verbo auxiliar. Espero que vocês não tenham dúvidas, tá? Mas se tiver, volta o slide lá, vai lá na aula da gente e façam essas anotações. É importante que vocês anotem esses pequenos detalhes, porque eles fazem uma diferença numa questão do Enem, que às vezes parece complicado e é só questão de 2 letrinhas, um pronome, tá? Reflexivo. Imperativo afirmativo. Então, é uma outra forma de colocação pronominal. O pronome sempre vai depois do verbo e junto a ele, sem hífen, tá? Então, levanta-te, levanta-te, levanta-te e anda, né? Isso a gente escuta muito quando a gente está ouvindo Deus falar com a gente, levanta-te e anda, quando vocês estão meio preguiçosinhos, né? Então, vamos lá, levante-se. Dúchate rápido, tengo que salir. Dúchate rápido, tengo que salir. Tome banho rápido, tenho que sair. Isso aí é uma coisa que vocês assim passam muito tempo no banheiro e a mãe de vocês deve dizer, tome banho rápido que temos que sair, tá? Então, dúchate, observem que o pronome está aqui juntinho da palavra, tá bom? Do verbo. Vamos lá. Exercícios, tá? O exercício de hoje tem que prestar bastante atenção, porque ele tem muita coisa escrita. Então, o que eu quero? Completa com os pronomes átonos correctos quando seja necessário. Completar com os pronomes átonos corretos quando for necessário. Tem aqui, olá, eu llamo Silvina e te vou a contar um pouco de minha rotina. Sempre despierto a las 6 de la mañana, pues tengo que ir a la escuela. Ducho, lavo los dientes, peino, desayuno, un pan con mantequilla y una taza de café con leche y luego salgo a la escuela.
Mi mamá no despierta hasta las 8 porque trabaja por la tarde. Cuando llego a casa, ela ya ha ido. A veces quedo sola hasta las 8 de la noche, cuando llega mi mamá. Hacemos la cena, comemos y acostamos a las 11 de la noche. A veces mi mamá duerme viendo la tele. Los fines de semana quedo con algunos amigos. El próximo sábado vamos al cine. Quedamos a la 1 de la tarde en el centro comercial. Por hoje é só. Façam atividade. Hasta luego.